bem-vindos ao Portal de Luz. Será que o avanço da ciência atual vai confirmar os postulados espíritas e as informações trazidas pela doutrina através da mediunidade de Chico Xavier para colaborar na regeneração planetária que nós já estamos vivenciando? Esse é o nosso tema do programa de hoje. Mas antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Geraldo Lemos Neto, palestrante e escritor espírita e que foi amigo do médium Chico Xavier por muitos anos, escreveu recentemente um artigo para a Folha Espírita refletindo sobre essa questão. Será que o avanço da ciência atual vai confirmar os postulados espíritas, colaborando no processo de regeneração do nosso planeta? Ele conta que quando conversou com Chico sobre o futuro da humanidade, numa conversa que aconteceu em 1986, o médium foi bastante claro. Caso nós superássemos o grande desafio de vencer o período de 50 anos, de 1969 até 2019, sem nos lançarmos a uma terceira guerra mundial, nenhum de nós seria capaz de prever os avanços que viriam para a humanidade no campo da ciência, da tecnologia, da medicina, das relações humanas e sociais. Ou seja, se os países pudessem suportar a pressão dos problemas sem se destruir, então nós iríamos ter uma era maravilhosa para o homem, segundo o médium. E ele ainda chamava a atenção para que esses avanços já estavam começando lentamente, porque a própria automação de vários trabalhos que antes eram braçais já estavam nos dizendo que nós seríamos liberados desse trabalho mais rude, mais pesado, e que também seria então um verdadeiro convite para nós podermos ter mais tempo de nos dedicar à educação do nosso espírito, da nossa vida mental e da nossa moralidade. Pois bem, a questão que nós temos agora, já no final de 2021, é a seguinte: nós vencemos a grande prova da data limite, nós conseguimos
nos suportar sem guerras. Com isso, ganhamos do mundo maior o crédito espiritual de que necessitávamos para prosseguir mais rapidamente rumo à regeneração planetária. Mas e agora? Em qual etapa nós estamos? Segundo o próprio Chico Xavier, no segundo programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, que nós inclusive trouxemos aqui há pouco tempo vários trechos, porque a transmissão do Pinga Fogo completou 50 anos, segundo o médium, Emmanuel afirmava que a Terra seria um mundo regenerado por volta de 2057, mas que antes disso diversos tipos de transformações ocorreriam no planeta para acelerar esse processo. Apesar de todos os desafios que nós estamos vivendo agora com a pandemia do coronavírus, nós já estamos muito próximos desse momento de inovação e de progresso que ele falava. E segundo as previsões feitas, inclusive fora da doutrina espírita, tudo isso será bem maior do que o que nós vivemos na década de 1990, quando tivemos o início da popularização dos computadores, dos celulares, da internet, das redes sociais. Os próximos 10 anos, segundo esses especialistas, serão talvez os maiores e mais importantes anos da história do mundo contemporâneo. Esse fenômeno será gigantesco, porque é a tendência geral que se apresenta com a chegada de muitas tecnologias novas e em quase todos os setores da experiência humana. E sempre que novas tecnologias permitem que se façam coisas mais baratas, mais rápidas, melhores e de forma mais sustentável, pode-se esperar com certeza um grande salto. Segundo os especialistas, já no final dessa década de 2020, ou seja, antes de nós chegarmos a 2029, as nossas vidas já serão completamente diferentes do que o que vemos agora. Algumas das previsões que eles fazem são: a maioria de nós irá dirigir carros e veículos elétricos, uma revolução na diminuição da poluição do ar e também na diminuição do consumo de combustíveis, o que além de tudo também será um novo e potente mercado. Em 10 anos os transportes coletivos também vão mudar. Ônibus, trens, aviões, sem pilotos e interligados pela internet, serão rotina. As distâncias vão ser diminuídas também com transportes aéreos e terrestres novos e super rápidos. E as repercussões em outras indústrias, como resultado disso tudo, serão monumentais. Os cuidados com a saúde se tornarão mais eficazes, menos invasivos, porque vamos ter a participação da robótica e da nanotecnologia nas cirurgias. Nós atingiremos impressionantes avanços na cura de quase todas as doenças. As tecnologias inovadoras vão favorecer investimentos em universidades e em centros de pesquisa. A inteligência artificial vai mudar de forma que nós operamos os nossos negócios, que nós realizamos pesquisas e ainda também a forma como nós nos relacionamos com o nosso próprio consumo. E a convergência disso tudo vai levar à criação de indústrias novas, que nós não podemos agora nem imaginar como elas serão. Não foi sem razão que Chico Xavier afirmou no Pinga Fogo o seguinte: nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Portanto, que nós saibamos ter a boa vontade de buscar conhecimento, de nos atualizar, de aprimorar os nossos valores mais nobres, de bondade, de fraternidade, de construção do bem, quebrando aqueles paradigmas já tão cansados do mundo de expiação e de provas, como o materialismo exagerado, o orgulho, o individualismo, os vícios, e que possamos começar a viver então o novo paradigma da Terra regenerada, o conhecimento sendo usado para o bem da coletividade, e não somente para aqueles que têm acesso, a construção de um mundo cada vez mais conectado com a espiritualidade como algo natural, onde irá se valorizar o bem-estar de todos e não apenas de poucos privilegiados. O respeito à natureza, a paz entre os diferentes povos e mesmo com povos de outros mundos.
Tudo isso, enfim, nos permitirá ingressar no rol dos planetas já regenerados e nos integrar a eles. Numa carta de Chico Xavier, que foi escrita em 1956 a José Gonçalves Pereira, que naquela época era presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o médium disse o seguinte: em 2057, os nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para os deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis, e por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Muito bem, o que nós temos feito, o que cada um de nós tem feito para ingressarmos nesse mundo renovado? Vamos pensar nisso. Nós temos agora um breve intervalo e voltamos já. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Logo começa o verão, né?
E aqui em São Paulo, em plena primavera, passamos por dias que mais pareciam que ainda estávamos no inverno, né? Eu particularmente não me identifico com o clima frio e nos dias de baixa temperatura eu me pego pensando e sei que eu não sou a única que pensa o seguinte: a situação dos nossos irmãos que vivem nas ruas. Após os períodos mais críticos da pandemia do Covid-19, lamentavelmente assistimos o aumento exponencial dessa população, que está sem teto, que ocupam praticamente todos os lugares da nossa grande metrópole de São Paulo. E, infelizmente, este fenômeno não é prerrogativa da capital paulista, mas ocorre também em muitos outros municípios do nosso país. É difícil até de imaginar como essa população se sente, principalmente nas noites frias. Existem, sim, serviços de recolhimento, de abrigos, albergues, mas com certeza não há como atender as milhares de pessoas nessa condição. Acredito que muitos de nós procuram colaborar de alguma forma para minimizar tanta penúria, seja com doações individuais, seja por meio de organizações não governamentais ou até religiosas, algumas delas atuando no socorro imediato, atendendo às carências básicas, como um prato de sopa, uma marmitex, uma cesta básica, agasalhos, enfim. Lembro-me de histórias contadas pelos mais velhos de como eram difíceis os tempos antigos, quando não dispunham do conforto e das facilidades da atualidade. Ao começar pela energia elétrica, antes restrita aos grandes centros urbanos e que não chegava às pequenas cidades, aos lugarejos e muito menos nas zonas rurais. E o frio era terrível. No entanto, todos sobreviveram. Apesar do frio que tinham de suportar devido à união familiar e à convivência fraterna experimentada pelos nossos antepassados, lhes foi possível vencer as intempéries, cumprindo o ciclo da existência que lhes foi confiado. Fiz essa introdução buscando mostrar o quanto é importante contarmos com a ajuda mútua e com a colaboração dos outros, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Certa vez eu li no site do Grupo Espírita Miguel Arcanjo uma história que vem bem ao encontro do que estamos falando. Conta-se que 6 homens presos numa caverna por causa de uma avalanche de neve teriam que esperar até o amanhecer para receber o socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Eles sabiam que se o fogo apagasse, todos morreriam de frio antes do fim do dia, antes que o dia nascesse. Assim era necessário colocar sua lenha na fogueira para garantir a sobrevivência de todos. O primeiro homem era racista. Ele observou que entre os 5 havia um de pele escura. Então raciocinou consigo mesmo: aquele negro jamais daria minha lenha para aquecer um preto. E guardou-a, protegendo-a dos olhares dos demais.
O segundo homem era rico e avarento. Olhou ao redor e viu um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do seu semblante e nas roupas velhas e remendadas que ele vestia. Ele calculava o valor da sua lenha e pensou: eu dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso? Nem pensar. O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscaram de ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou de resignação que o sofrimento ensina. Seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou a lenha com muito cuidado. O quarto homem era um pobre da montanha. Ele conhecia mais que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele pensou: esta nevasca pode durar vários dias. Vou guardar a minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador, olhando fixamente para as brasas. Nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Estava preocupado demais com as próprias visões ou alucinações para pensar em ser útil de alguma maneira. O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Esta lenha é minha, custou o meu trabalho, não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos gravetos. Com estes pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente se apagou. No alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram à caverna, encontraram 6 cadáveres, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele quadro triste, o chefe da equipe de socorro disse: o frio não os matou. O frio de fora, mas sim o frio de dentro. Vou repetir: não foi o frio de fora que os matou, mas o frio de dentro. Quando a gente depara com um quadro desolador nas nossas ruas e becos, pensemos nesta singela lição. Será que não estamos guardando egoisticamente a nossa lenha? Afinal, estamos aqui no orbe terrestre. Somos uma só família humana perante Deus. Sendo assim, portanto, da nossa conta e das instituições religiosas, etc., a responsabilidade na solução ou, ao menos, a minimização dessa realidade tão dolorosa. Não é? Não esperemos pelo governo. Cada qual de nós temos a nossa responsabilidade. Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito dos milagres. Mas
O que é um milagre? Milagre é um fato ou um acontecimento que nos provoca surpresa, admiração e até certa dose de incredulidade por tratar-se de algo inusitado ou extraordinário e incomum. Entretanto, por influência de certas concepções religiosas, o milagre passou a representar a indicação de uma participação divina na vida das pessoas e nos fenômenos da natureza. E em razão deste entendimento, o milagre também se refere a um ato ou acontecimento inexplicável, caracterizado por uma alteração súbita e fora do comum das leis da natureza, na qual Deus manifesta seu poder. O que dá relevância aos milagres é justamente essa sua origem, tida como sobrenatural, e a impossibilidade de serem explicados pelos conhecimentos disponíveis neste nível evolutivo da Terra, que ainda é mundo de provas e expiações. É comum surgir em nossa mente as seguintes perguntas. Primeiro, milagres de fato acontecem? Ponderando sobre a atitude divina, Leon Denis, um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte de Allan Kardec, escreveu no livro Cristianismo e Espiritismo, capítulo 5, o milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. A segunda pergunta: Deus faz milagres? No livro A Gênese, no capítulo 13º, Allan Kardec diz: em princípio, até poderia fazer se verdadeiramente acreditarmos que para ele tudo é possível. E por que Deus faria milagres se ele mesmo criou leis perfeitas? O fato é que tudo o que é perfeito não carece de modificação ou aperfeiçoamento, pois tudo já está previsto e providenciado, sem nada a corrigir nem improvisar. No entanto, a explicação espírita para os milagres defende que, na maneira de agir de Deus, não existe o regime de exceção e de privilégios, nem de exclusão ou de derrogação de suas leis. E esse ensino encontra-se principalmente na obra A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, denominado Caracteres dos Milagres. Neste capítulo, Allan Kardec ensina que os milagres desaparecem na proporção exata do avanço do conhecimento científico dos processos da natureza. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte deste campo ficou reservada para o maravilhoso. O Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer aquilo que cada ciência fez no seu advento, ou seja, revelar novas leis
e explicar conseguintemente os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Temos muitas reflexões a serem feitas a respeito dos milagres, e nós, no próximo encontro, daremos continuidade a esta exposição conforme constam nos evangelhos, iniciando com a indagação número 3, no que se assentam os fenômenos tidos como sobrenaturais. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.